Olá, queridos estudantes, saudações a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje abordaremos o conteúdo de ondas. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao assunto de onda, ao assunto de ondulatória visto na aula passada, tá certo? Então esta aula é dedicada aí aos jovens estudantes do nono ano, né? E o assunto é ondulatória parte 2. As aprendizagens essenciais são as seguintes: analisar matematicamente o comportamento de uma onda, identificar as qualidades fisiológicas do som, reconhecer a luz como uma onda e ainda identificar alguns fenômenos ondulatórios, certo? Então vamos nós. Vamos partir então, né? Ah, Continuando aí com os estudos das ondas, nós vimos em aulas anteriores que existem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? Que por sua vez eles ainda podem sofrer algumas caracterizações e classificações, como por exemplo ondas longitudinais, ondas transversais e por aí vai, né? Hoje o nosso foco vai ser justamente vai ser justamente voltado para o nosso aparelho auditivo, né? E ainda vamos compreender as características que o som tem para ser também utilizado o conceito de ondas, tá certo? Para ele. Do ponto de vista ondulatório, o som também possui as mesmas características de uma onda qualquer, né? E vejamos. Por exemplo, existe no estudo das ondas o termo frequência. Para o som, também existe a chamada frequência audível, ou seja, aquela frequência que é possível se ouvir, tá bom? Então vamos nós. Existe o infrassom, o som audível e o ultrassom. A gente classifica estas ondas através de uma grandeza física chamada frequência, tá certo? Então, sons que estão abaixo de 20 Hz são chamados de infração. Sons acima de 20.000 Hz ou 20 kHz são chamados de ultrassom. E o intervalo entre 20 Hz e 20.000 Hz ou 20 kHz é a faixa que a gente consegue ouvir, tá bom? Interessante saber que dependendo do meio e da temperatura, o som pode sofrer variadas velocidades. No caso do som no ar, numa temperatura de 20 graus Celsius, ele possui em média aí uma velocidade de 340 metros por segundo, tá bom? Se a temperatura baixar, por exemplo, se for agora não mais 20 graus Celsius, mas sim 0 graus Celsius, aí a temperatura diminui, aliás, aí a velocidade de propagação da onda diminui. Olha aí, agora a gente considera que esse valor seja de aproximadamente 330 metros por segundo. Uma outra característica bastante interessante no estudo do som é saber diferenciar em sons graves, né, baixo e sons agudos, são chamados de alto, são sons altos, né? Então vamos lá. A característica que nos permite determinar isso aí é a frequência. Então observe comigo, olha. Nessa figura 1, a gente tem um som caracterizado como um som agudo. Isso porque esta onda, não sei se vocês já ouviram falar, que em uma onda a gente possui algumas características importantes. Cada ponto desse aqui, na parte superior, cada ponto desse nós chamamos de crista, tá certo? Se não tiverem visto ainda, nós veremos em breve. E observe que nessa onda dessa primeira figura, as cristas estão mais próximas uma das outras do que aqui, ó, nas cristas da figura 2, da onda da figura 2. Então, o que isso quer dizer?
que mais vezes essa crista atingiu esse pico em um determinado tempo. Então, para um mesmo intervalo de tempo, se eu tenho mais cristas que apareceram aqui, é porque esse som é chamado de som agudo, porque a frequência é grande, né? Frequência alta, então o som é agudo. Frequência intensa, o som agudo. Já nesse outro caso, as frequências são menores, né? A distância entre as cristas são maiores. Então significa dizer que essa onda atingiu menos vezes esses picos, esses pontos de picos. Então, assim sendo, nós classificamos este som como um som grave, né? Um exemplo disso é, mais ou menos, a gente pode citar que as vozes das mulheres é caracterizadas como som agudo. Já as vozes dos homens são classificadas como geralmente sons graves, né? Por quê? Porque a frequência na voz dos homens é menor do que a frequência na voz das mulheres, da voz das mulheres. Então, isto está relacionado com a frequência, tá bom? A frequência é quem vai dizer se um som é alto ou se um som é baixo. Não confundir isso aqui com intensidade, porque muitas vezes as pessoas confundem. Não sei se vocês já ouviram falar, ei, menino, baixa aí o som dessa televisão porque está muito alto. Na verdade, não está alto. Na verdade, está intenso. Então não pode fazer confusão entre a altura do som e intensidade do som, tá certo? Vamos ver mais adiante. Bom, então a outra característica que os sons têm do ponto de vista ondulatório é a questão da intensidade ou volume. Esses sons estão relacionados com a amplitude da onda, tá certo? Então, o que é essa amplitude? É a distância entre esse eixo horizontal e a parte mais alta, ou a distância entre o eixo horizontal e a parte mais baixa, ou seja, a distância entre o eixo principal e uma crista, que é a parte mais alta, ou então eu posso também determinar a amplitude fazendo a distância, determinando a distância entre o eixo e o ponto mais baixo. Esse ponto mais baixo nós vamos aprender mais adiante, mas eu já vou logo lhe adiantando que esse ponto se chama de vale, né? Então essa amplitude aqui ela é quem é responsável pelo volume. Então quando um som é muito intenso, significa dizer que esta amplitude é grande, né? Por outro lado, se a amplitude da onda é pequena, significa dizer que o som tem uma baixa intensidade ou um baixo volume, tá certo? Então tá aí, ó, as duas situações. Para amplitudes de pouca intensidade, eu digo que o som é fraco. Um sussurro, por exemplo, um som fraco, né? E um som forte, ou um som de grande volume, ou um som muito intenso, a gente classifica como aquele que tem uma grande amplitude. Por exemplo, o barulho de uma explosão, aí seria um som forte, tá certo? Então, a classificação entre forte e fraco, ou intenso, muito intenso, pouco intenso, é uma característica do som que está relacionada com a amplitude da onda, tá certo? Vamos nós. Um detalhe importante. Esta amplitude, essa intensidade, geralmente é medida em decibéis. É dada por uma escala logarítmica, mas como vocês não estudaram logaritmo ainda lá nas aulas de matemática, creio eu, né? Então, é cedo. É cedo ainda para a gente calcular o valor desta intensidade dada em decibéis. Tá certo? Vamos nós. Além dessas características vistas anteriormente, também podemos destacar aqui o conceito do timbre. O que é o timbre? Ora, o timbre é o que diferencia dois sons que têm a mesma frequência, por exemplo, a mesma nota musical, né? Mas, por exemplo, são tocados por instrumentos diferentes, né? Por exemplo, uma nota dó tocada no violão tem um som muito diferente de uma nota dó tocada no teclado. Aí você poderia se perguntar, poxa vida, como é que pode? Não é a mesma nota. Como é que a mesma nota vai ter sons diferentes? Justamente por conta
do instrumento musical aí que está sendo feito essa nota musical, tá certo? Então, por conta disso, pelo fato de que dois instrumentos musicais diferentes, quando tocam a mesma nota, também dão um som diferente, isso significa que essa característica é chamada de timbre, tá bom? É o que diferencia os sons de mesma frequência, tocados por instrumentos diferentes, tá certo? Aí tá aí, ó. Inclusive a gente pode até visualizar, olha aqui, ó. Isso aqui é a representação da onda da voz, de uma voz, né? A representação da onda em um piano e a representação da onda em um violino. Então cada instrumento aqui no caso vai ter a sua onda característica para o som que emite, tá bom? Seguindo, do mesmo jeito que o som pode ser considerado uma onda, a luz também. A única diferença é que o som ela é uma onda mecânica, né? Já a luz é uma onda do tipo onda eletromagnética. Não precisa de um meio material para se propagar. Enquanto que o som, sim, esse precisa, é necessário, né? Por isso que a luz do sol chega até aqui a Terra devido a ela não precisar de um meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo e com uma velocidade incrível, né? Como eu já tinha dito, né? Ó, a luz é uma onda, só que é uma onda do tipo eletromagnética. E o comprimento de onda se inclui num determinado intervalo dentro do qual o nosso olho humano é sensível, tá certo? Trata-se, de outro modo, de uma radiação eletromagnética que se situa entre a radiação do infravermelho e do ultravioleta. Interessante saber e interessante destacar que tanto o som quanto a luz, eles, de certa forma, apresentam fenômenos que são basicamente os mesmos e são denominados de fenômenos ondulatórios. Eu vou destacar aqui alguns deles. Por exemplo, um dos fenômenos é a reflexão. O que é isso? Consiste no fato de que quando uma onda ela incide em um antiparo, ela retorna para o mesmo meio de onde esta havia se propagado, né? Então a gente pode citar como, por exemplo, ah, um som que é emitido e após encontrar uma parede ele retorna para o mesmo meio. A gente pode citar, por exemplo, um raio de luz, que ele incide em um espelho, por exemplo, ele retorna para o mesmo meio de onde ele havia se propagado, né? Conforme vocês podem observar aqui nessa animação. Essa estrutura aqui representa um espelho, tá certo? E esse outro objeto é como se fosse um laser, certo? Quando o laser foca no espelho, ele retorna para o mesmo meio de onde havia se propagado. Então esse fenômeno nós chamamos isso do fenômeno da reflexão, que vale tanto para a luz como também vale para o som, certo? Além da reflexão, a gente também precisa classificar. Do ponto de vista da luz, a gente pode citar dois tipos de reflexões. A reflexão regular, né, e a reflexão difusa. A reflexão regular ela ocorre porque os raios de luz, ao encontrar uma superfície perfeitamente polida, conforme, por exemplo, um espelho, elas retornam os raios, eles refletem regularmente, né? Já de maneira igual. Já na reflexão chamada de reflexão difusa, os raios incidentes retornam para o mesmo meio, mas só que não de forma regular, de forma irregular, tá certo? Então essa é a grande diferença entre esses dois tipos de reflexão. Seguindo, essas reflexões, tanto para a luz quanto para o som, elas obedecem a determinadas leis. Eu vou destacar aqui, por exemplo, duas delas. O que acontece? Vamos supor que aqui eu tenha um determinado espelho e sobre este espelho, perpendicularmente a ele, ou seja, se eu fizer um ângulo aqui de 90 graus, eu vou projetar uma reta. Essa reta eu chamo de reta
normal, porque forma um ângulo reto aqui com o eixo horizontal que está o espelho. Pois bem, se nós incidirmos nesse espelho, nesse ponto aqui, exatamente onde está o encontro da normal com o espelho, este raio de luz será refletido para o outro lado, com o mesmo ângulo, né? Então esse raio que toca aqui, eu chamo de raio incidente, e o raio que reflete, eu denomino de raio refletido. Interessante é que esse ângulo de abertura entre o raio incidente e a normal sempre vai ser igual ao ângulo, a esta abertura aqui, entre a normal e o raio refletido. Então essa abertura entre o raio incidente e a normal nós denominamos de ângulo de incidência, né? Esse I aqui significa incidência. E, claro, esse R significa ângulo de reflexão. O R aqui está relacionado à reflexão. Tá bom? Então essa é a nossa primeira característica. A primeira lei, que é chamada de lei da reflexão. Viu? Esse R aqui é de reflexão. Quase não sai, mas deu certo, né? Então quer dizer, se por exemplo aqui o ângulo formado entre o raio incidente e a normal for, digamos, se essa abertura aqui for 30 graus, obviamente aqui no raio refletido também essa abertura será de 30 graus, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Outra característica é que esses raios, o raio incidente e o raio refletido, sempre estão no mesmo plano. Significa dizer que eles são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Ok? Graças a essas características, nós temos a formação das imagens nos espelhos planos. Olha que interessante. Para formar a imagem de um objeto, por reflexão, é necessário o cruzamento de dois ou mais raios refletidos do objeto. Observe, imagine que eu tenho um objeto aqui, nesse ponto, e ele está diante, em frente ao espelho, certo? Nós representamos o espelho assim. Essa parte em que aparece esse segmento de retas aqui inclinado é a parte posterior, é a parte não espelhada do espelho. E aqui, claro, do outro lado é a parte espelhada. Bom, então se eu tenho um objeto posicionado na frente do espelho, esse objeto, a gente pode traçar a partir dele um raio, que eu chamo de raio incidente, né, tocando nesse ponto. Então, esse raio, quando ele incide no espelho, ele reflete sobre ele mesmo, né? Pronto. Raio incidente, raio refletido, tá bom? Do mesmo jeito, se eu traçar um outro raio e ele incidir num outro ponto, eu chamar isso aqui de ponto A, né? O primeiro raio incide no ponto A. O segundo raio incide aqui no ponto B. Então ele será refletido, formando aqui o mesmo ângulo de incidência, né? Tem que ser refletido para cá. Puf, tá bom? E aí, esse ângulo aqui, aliás, que é um ângulo que é aqui a normal, que é como na verdade é a normal, aqui é o raio incidente, aqui é o raio refletido. E aí o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido sempre é igual. Então essa abertura aqui no raio incidente é igual a essa aqui, que é do raio refletido. Tá certo? Então, como é que se forma a imagem desse objeto? Através do prolongamento dos raios refletidos. Então nós vamos prolongar esse raio 1, chamar esse aqui, esse primeiro de raio luminoso 1 e esse aqui de raio luminoso 2. Então, quando nós prolongamos o raio 1, a reflexão dele, né? E o raio 2, a reflexão dele, tem-se a imagem. Pronto, aqui. Certo? Então, esse ponto bem aqui é onde se forma a imagem desse objeto. Interessante. Essa imagem ela é chamada de imagem virtual, porque ela é formada a partir do prolongamento dos raios refletidos. É por isso que, por exemplo, se pensa que quando
ao olhar para o espelho, muitas pessoas pensam que, crianças, por exemplo, pensam que tem uma outra pessoa por trás do espelho. Esta impressão se dá justamente por conta de que essa imagem formada através do espelho, ela é uma imagem virtual, tá bom? Por exemplo, tá aqui, ó, né? Uma pessoa em frente ao espelho, essa aqui é a parte espelhada e tal. Aí essa pessoa está olhando para esse ponto C e o raio incidente aqui, aliás, o raio incidente e o raio refletido. Aí dá para formar a imagem desta pessoa, né? Também é exatamente por isso que às vezes as pessoas, ao olhar para um espelho, estando vestida com uma roupa que tenha alguma frase ou alguma inscrição, as palavras aparecem escritas da forma invertida. Por exemplo, uma pessoa aqui diante de um espelho com a palavra física, olhar para cá, a sua reflexão, a sua imagem refletida vai ser escrita dessa forma. Então, a gente pode até citar um exemplo aqui muito bacana, que não sei se vocês já observaram, que, por exemplo, o nome ambulância, ele é escrito de forma invertida para que quando essa reflexão for vista através do retrovisor de um veículo que vai adiante, como a ambulância é um veículo que tem prioridade em, né, ultrapassar os outros veículos, né, tem preferência, a palavra ambulância é escrita de forma invertida justamente para quem lê esse nome através da reflexão do retrovisor consiga dar passagem para ele. Do mesmo jeito o corpo de bombeiro, enfim, né? Então, essa é uma das aplicações. Pronto, aqui é o que eu estava dizendo. Esse cachorrinho, na verdade, né, ele percebe, ao olhar para o espelho, ele percebe como se tivesse um outro cachorrinho por trás desse equipamento, desse dispositivo, desse espelho. Mas essa impressão é justamente causada pelo fato de que a imagem desse animal projetada através desse espelho plano é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, tá certo? Ou seja, é uma imagem virtual, né? Seguinte, também através disso a gente pode citar aqui como exemplo o caso da câmara escura, que é na verdade uma caixa contendo um pequeno orifício, né? E aí, se eu tiver uma vela na frente deste orifício e olhar na parte posterior, geralmente aqui a gente coloca papel vegetal para fazer um pouco transparente, né? Para fazer a projeção. Aí, essa projeção ela pode ser representada assim, né? No fundo da caixa, a vela ela vai aparecer de ponta cabeça, né? E menor do que o próprio objeto. Então, é interessante que a gente considere alguns pontos, né? Esse objeto vai ter com a altura MN, a imagem vai ter uma altura M', a distância entre o objeto e a caixa, esse orifício da caixa eu chamo de P, e a distância entre a imagem e o orifício eu chamo de P'. Isso é muito comum, por exemplo, para se determinar a altura de um prédio, através das projeções da sombra, por aí vai. Cabe muito aqui semelhança de triângulos, que depois a gente faz aqui alguns testes, alguns exemplos resolvidos para a gente identificar. Mas de imediato eu não vou cobrar nada de vocês em relação a isso não, só uma curiosidade, tá bom? E aí essas relações podem ser, essas grandezas, né? Podem ser relacionadas através dessa equação I sobre O, e a imagem O é o objeto. Sempre vai ser igual a P' sobre P. P' é a distância entre o orifício e a imagem, e o P é a distância entre o objeto e o orifício. Certo? A título de curiosidade, o nosso olho, por incrível que pareça, também funciona praticamente como se fosse uma câmara escura. Aqui algumas partes do olho e tal. Depois vocês vejam aí bem com cuidado, com calma, para que vocês possam compreender direitinho, né?
como é que se forma a imagem no nosso olho? Tá aqui, ó. A gente vai ter o nosso olho como se fosse na verdade, um espelho, só que aqui é um espelho, uma lente, né? Uma lente convergente. E aí, depois, no estudo dos espelhos, num outro momento, nós vamos estudar esses conceitos, espelho convergente, espelho divergente e tal, né? E aí, meus amigos, a imagem desse objeto posicionado diante do nosso olho, ela é formada nessa região, tá certo? E ela é formada invertida, tá bom? Aí existem algumas estruturas no olho que fazem o processo de colocar a imagem na posição direita, a gente chama posição direita ou invertida, tá certo? Para que a gente possa visualizar os objetos de maneira correta. Bom, e aí aqui a gente encerra a nossa aula por hoje, tá certo? Deixando aí para vocês o tempo de leitura do material didático, né? E em seguida vocês terão uma missão de resolver as listas de exercícios propostas, que são do nosso livro didático, lá na página 37, responder as questões de número 1 e número 2. Também desse mesmo livro, a página 38, resolver as questões 3 e 4. Ainda como atividade suplementar, eu lhes oriento a resolver as questões 6, 7 e 8, lá da página 73, tá certo? E por hora é só. Um forte abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro, tá bom? Valeu, obrigado e até lá!